A paz do Senhor. Hoje vamos estudar um pouco sobre a inveja e como jejuar para tirar essas ações malignas. É muito complexo, são muitas coisas que podem estar acontecendo em sua vida e são obras de inveja de pessoas até que te amam, que querem o seu bem, mas estão tendo um sentimento de possessão com a sua vida, com o que você tem, com o seu status, com o seu emprego, não importa. Eles invejam algo em você. E vamos então tratar sobre isso, porque muitas vezes a inveja não vem de estranhos, vem justo de quem você confia. Jejum para quebrar inveja e olho gordo. Este jejum não é contra as pessoas, mas é porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, não, mas contra principados e potestades e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Como está escrito em Efésios 6:12, a inveja é chamado olho gordo, e o chamado olho gordo são manifestações espirituais que nascem do pecado da cobiça, da amargura dos sentimentos e até de rebeldia contra a obra de Deus. E quando não são tratados de maneira correta, abrem portas para a opressão, para atrasos, confusão e perdas emocionais, financeiras, espirituais. Por isso, esse jejum é um ato de consagração, alinhamento e autoridade espiritual, fundamentado na palavra de Deus, porque somente a verdade liberta, conforme João 8,32. E antes de tudo, é preciso entender um pouco mais sobre a inveja. Inveja é pecado. É declarado nas Escrituras. Em Provérbios 14:30 fala que a inveja é uma podridão dos ossos. Quem tem problemas de ossos geralmente tem inveja. Tiago 3,16 afirma que onde há inveja e sentimento faccioso, ali há confusão e toda a obra do mal. O olho gordo não é misticismo popular, não, mas é expressão espiritual de um coração que deseja o mal do outro. Não é intencional às vezes, mas é alimentado e vai se tornar intencional. É um desejo do mal que o outro tem, que se entristece com o seu bem, com o bem que o outro tem. Consciente ou inconscientemente, libera então palavras, libera pensamentos e intenções já contaminadas. Jesus disse em Mateus 6:22-23 que seus olhos forem maus, todo o corpo está em trevas. Portanto, há uma ligação direta entre olhar, intenção e influência espiritual. Esse jejum começa com arrependimento, porque ninguém vence no mundo espiritual sem primeiro se alinhar o coração. O Senhor, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, como está escrito em Tiago 4:6. Durante esses 30 minutos dessa mensagem, você vai se posicionar hoje diante de Deus, reconhecendo seus pecados. Inclusive, se em algum momento você mesmo foi instrumento de inveja, comparações ou julgamentos, cuidado, porque isso traz maldições para você. Mas vamos aprender hoje se realmente estamos agindo assim. Jó só foi restaurado quando orou pelos seus amigos, e não quando se justificou, conforme Jó 42:10. Então, comece hoje declarando diante de Deus: eu reconheço que pequei contra ti, em pensamentos, palavras, sentimentos e atitudes. Pequei quando comparei minha vida com a vida de outras pessoas, quando desejei o que não era meu, quando murmurei, quando permiti que a inveja entrasse no meu coração. E também quando, mesmo sem perceber, eu liberei palavras que não glorificam o teu nome. Pequei também quando não confiei plenamente na tua provisão e no teu tempo. Lava-me no sangue de Jesus Cristo.
porque está escrito em João 1,7 que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Depois desse arrependimento, entre em gratidão, porque a gratidão fecha portas para a inveja. Quem é grato não vive comparando, vive descansando. A palavra diz em 1 Tessalonicenses 5,18 que em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus. Então hoje agradeça a Deus pela sua vida, pela sua história, pelo que você tem e até pelo que ainda não tem. Seja grato, porque em Romanos 8,28 afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Durante o jejum, renuncie verbalmente. A renúncia tem que ter poder espiritual. Ela tem poder, porque as palavras têm poder. Jesus disse que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, conforme Mateus 18,18. Diga em voz alta e audível: eu renuncio toda inveja lançada contra mim, consciente e inconscientemente. Eu renuncio palavras malditas, olhares contaminados, desejos ocultos e intenções perversas, direcionados à minha vida, à minha família, ao meu casamento e aos meus filhos, e ao meu trabalho, e ao meu chamado e meu propósito. Eu renuncio também toda inveja hereditária, toda palavra lançada por familiares, por amigos, conhecidos ou pessoas que tiveram acesso à minha vida e à minha intimidade. Declare a palavra, porque a palavra é a espada, conforme Efésios 6,17. Diga: nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condeno, porque esta é a herança dos servos do Senhor, como está escrito em Isaías 54,17. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem me protege. Salmo 121. Ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque o Senhor ordena aos seus anjos a meu respeito, conforme Salmos 91. Entenda, meu irmão, minha irmã, que o jejum não muda a Deus, o jejum muda você. Ele afina a sua sensibilidade espiritual e fortalece a sua autoridade. Isaías 58, o Senhor explica o verdadeiro jejum: soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras do jugo e deixar livres os oprimidos. Inveja, olho gordo são jugos espirituais. E quando você jejua com entendimento, essas amarras são quebradas. Durante esses 30 minutos que estamos falando, mantenha sua mente focada, sem pensamentos de medo ou lembranças de pessoas surgirem. Não converse com eles. Leve todo o seu pensamento cativo à obediência de Cristo, conforme 2 Coríntios 10:5. Não é necessário citar os nomes. Deus conhece todas as fontes. O que você o que você deve fazer hoje é se posicionar debaixo da autoridade de Cristo. Porque Colossenses 2,15 diz que Jesus despojou principados e potestades, triunfando sobre eles lá na cruz. Ore também pedindo que Deus trate o seu coração e o coração das pessoas que vivem presas à inveja. Jesus nos ensinou a amar os inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem, conforme Mateus 5,44. Isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. Quando você ora assim, você quebra o ciclo e fecha a porta para as retaliações espirituais. Declare que sua vida está escondida em Cristo, conforme Colossenses 3,3. Declare também que o favor de Deus te cerca como um escudo, Salmos 5,12.
Declare que você anda em luz e as trevas não prevalecem, conforme João 1,5. E afirme também que o que vem de Deus ninguém toca, porque Jesus disse em João 10,28, que ninguém pode arrebatar das suas mãos. E finalize esse jejum com louvor, sempre com louvores, porque o louvor ele confunde o inimigo. Em 2 Crônicas 20, quando o povo começou a louvar, o Senhor armou emboscadas contra os inimigos de Israel. Louve, louve, louve a Deus. Não porque tudo está perfeito, mas porque Ele continua no controle. Diga, eu te louvo, Senhor, porque Tu és o meu escudo, minha fortaleza e o meu libertador. Louvo-te porque nenhuma inveja é maior do que o teu poder. Nenhum olho mau é maior do que a tua luz. Nenhuma palavra contrária é mais forte do que as tuas promessas. E então permaneça em vigilância após o jejum. Não alimente comparações, não exponha excessivamente a sua vida. Não negocie princípios só para agradar pessoas. Provérbios 4:23 diz que para guardar o coração, porque do coração procedem as fontes da vida, e viva debaixo da direção do Espírito Santo, porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, conforme 2 Coríntios 3:17. Esse jejum não é um ritual, é um posicionamento. Quem anda em obediência não vive refém do que os outros pensam, sentem ou desejam. E você pertence ao Senhor. Foi comprado por preço, conforme 1 Coríntios 6:20. E aquilo que Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. Amém e glória a Deus. Vamos então orar então. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora na Tua presença com temor e reverência, reconhecendo que Tu és santo, justo e verdadeiro. E antes de qualquer pedido, eu confesso os meus pecados diante de Ti. Perdoa-me, Pai, por todos os pecados que eu cometi, em pensamento, em palavras, em sentimentos e em atitudes, Pai querido. Perdoa-me pelas vezes que comparei a minha vida com a dos outros, pelas vezes em que eu reclamei, que eu murmurei ou que eu questionei o Teu agir. Perdoa-me se consciente ou inconscientemente permiti que a inveja, o ciúme, a cobiça ou o ressentimento entrassem no meu coração. Perdoa também os meus pecados e os pecados daqueles que estão debaixo da minha autoridade espiritual, Senhor, e de todos os meus antepassados, meus descendentes diretos e toda a minha geração depois de mim. Perdoa a todos pela inveja, palavras malditas, desejos ocultos e obras da carne que abriram portas espirituais. Eu me arrependo, Senhor, e renuncio a tudo isso agora, confiando na Tua palavra que diz que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Pai, eu Te agradeço. Obrigado pela minha vida, pela minha história, pelo fôlego que está em mim agora. Obrigado pela Tua graça que me sustenta, pelo Teu cuidado diário, pela proteção visível e invisível que me cerca. Obrigado porque mesmo quando eu não percebo, Tu estás trabalhando a meu favor. Obrigado porque sou Teu filho, Tua filha, Tua serva, servo, comprado por preço, guardado pelas Tuas mãos. Obrigado porque nenhuma palavra contrária é maior do que a Tua palavra e Tua promessa a meu respeito. E nenhum ataque é maior do que o Teu poder. Agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu me levanto em autoridade espiritual e declaro que toda inveja lançada contra a minha vida, consciente ou inconscientemente, seja quebrada agora. Eu quebro, eu anulo, eu destruo todo olho mau, toda palavra carregada de maldade.
todo desejo perverso e toda intenção escondida que foi direcionada contra mim, contra minha família, e contra o meu casamento, e contra os meus filhos, e contra a minha saúde, e contra as minhas finanças, e contra o meu chamado. Eu renuncio agora a toda inveja hereditária, toda contaminação espiritual que entrou por palavras, olhares, pensamentos ou conveniências, convivências. Declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo está condenada, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Em nome de Jesus eu declaro que a minha vida está escondida em Cristo, que sou guardada pelo Senhor, que não dorme nem cochila. Eu declaro que o favor do Senhor me cerca com um escudo, que a luz de Cristo dissipa toda a treva e que nenhuma obra do inimigo permanece de pé. Eu tomo posse da palavra da paz, que excede todo entendimento, da proteção do Altíssimo e da cobertura do sangue de Jesus. Todo laço espiritual da inveja é desfeito agora. Toda opressão cai por terra e todo peso espiritual é removido agora. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Pai, eu também entrego diante de Ti aqueles que vivem presos à inveja. Cura esses corações. Traz arrependimento. Liberta essas almas e fecha toda a porta que o inimigo tentou usar. Eu não retribuo mal com mal, mas escolho obedecer a Tua palavra, confiando que a justiça vem do Senhor. Eu descanso, porque sei que Tu pelejas por mim, Senhor. E agora, Senhor, eu termino esta oração te louvando. Eu te louvo porque Tu és meu escudo, minha fortaleza, meu libertador. Eu te louvo porque o que vem de Ti ninguém toca, ninguém rouba, ninguém destrói. Eu te louvo porque sou grata, porque sou guardado, porque sou protegido por Ti e conduzida pela Tua mão poderosa. A Ti seja, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus esteja com vocês. Amém.